E foi com resultado em campo, com resposta em campo, como o futebol pede, que o Fortaleza fechou uma semana para lá de conturbada. Eu estou aqui com o Thiago Minhoca, sou Celso Shigami, nesse programa que tem a direção de Gabriel Costa. E hoje a gente vai tratar da vitória do Fortaleza por 1-0 fora de casa, jogando no 1º de maio contra o São Bernardo. São Bernardo, equipe do interior de São Paulo, e que foi o adversário do Fortaleza nessa 4ª rodada da Série B. Estou aqui com o Thiago Minhoca, como eu falei, e hoje, Minhoca, acho que a gente tem que fazer essa conexão, né? A gente precisa ir além do que aconteceu dentro de campo, porque não dá para a gente dissociar o momento conturbado dentro do elenco, entre elenco e direção, né? E que apontava, inclusive, para um momento de crise da gestão do próprio Thiago Carpini. De repente, vem essa vitória fora de casa e as coisas meio que amornam. Queria saber quanto que amorna essa situação, quanto que fica mais tranquilo, ou se a gente está vendo só algo meio que paliativo, meu caro Thiago Minhoca. Pois é, Celso. Olá, para quem está acompanhando também aqui o nosso programa. Esse jogo de hoje ele era muito importante pelo contexto dentro de campo, né? A situação do Fortaleza, ela está muito agravante, né? Em termos de ambiente mesmo, né? Está muito acalorado a situação, então fora de campo, dentro de campo, né? Tem muito questionamento. A torcida, depois da derrota no Clássico Rei, né? Com um jogador a mais, assim, 1 tempo e meio, da maneira como o Fortaleza desperdiçou o jogo, né, da Copa do Nordeste, que poderia ter encaminhado a classificação e praticamente, virtualmente eliminado o Ceará exatamente ali da Copa do Nordeste. Isso gerou um efeito ebulição, né, porque teve o relato do Brits após o jogo, teve protesto do torcedor, foi uma semana onde ficou muito em xeque a posição, né, do CEO do clube, o Pedro Martins, muita insatisfação, um vídeo que não foi tão bem aceito por parte da torcida. Vídeo, então, assim, dá a impressão de que não tem ninguém de comunicação dentro do clube, sabe? Não tem ninguém especialista na área de marketing, de comunicação, e eu sei que tem. E aí me leva a outro tipo de dúvida. Será que o senhor tá meio que blindado naquela de não ouvir, de já ter afastado os principais críticos? Isso é o que me preocupa, porque é um vídeo assim de um tom completamente descabido ali, né? Desconectado com a realidade, né? Na verdade, ele até traz uma realidade, mas de uma maneira não bem colocada. Porque... Isso, não foi muito bem empacotado. Isso, exato. Eu acho que o que o torcedor, desde o começo do ano, tem falado, e é claro que o torcedor comum, Celso, o torcedor comum está olhando para esse resultado aí, tá? Ele está vibrando com esse resultado hoje. Às vezes o que acontece fora de campo, e a gente já viu isso, não é só exclusividade de torcedores de Fortaleza, mas vários torcedores do Brasil, às vezes você quer um endividamento do clube, endivida mesmo aí, o importante é subir, o importante é ganhar título, o importante é fazer o que foi, é só olhar o caso, por exemplo, como o caso do Botafogo, né? O Botafogo do Rio de Janeiro, que fez o que fez, trocentas coisas erradas, foi lá, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o problema agora, nessa temporada 2026, aí tendo que colher essa situação. Mas, e aí falando especificamente, né, do que foi essa prévia, né, do ambiente, eu acho que faltou uma comunicação melhor, e o torcedor tem percebido isso. Lá no começo do ano, quando teve a coletiva do Bruno Caos, né, exatamente o presidente ali do Conselho Administrativo da SAF, mencionando que ia fazer uma coletiva para falar sobre essa questão, porque, Celso, todo mundo sabia que o Fortaleza tinha uma bomba para desarmar no começo do ano. Um elenco de 13 milhões para transformar em 5 milhões. E aí a gente viu o Fortaleza tendo que fazer negociação, abrindo mão do atleta. Por exemplo, o caso do Lucero, né? Porque aí pegando a fala do antigo... Ou jogando a negociação a posteriori, né? Tipo, vamos aí ter como planejamento principal para a temporada voltar para a Série A, e aí a gente senta para negociar. Tem muito caso que está em suspenso, né? Porque eu não considero que esse caso está resolvido. Por exemplo, na verdade, em nebuloso, né? Porque o que o torcedor imaginava que ia ter nessa segunda coletiva
Não especificamente atleta a atleta, falar, ó, estamos devendo isso para o atleta, vamos pagar dessa maneira, vai ser antecipação. Não ia ser tão minucioso assim. Mas o torcedor criou uma expectativa, tipo assim, como é que nós estamos quanto à relação quanto a isso? Porque, tudo bem, rescindiu com o Davidson, rescindiu com o lateral esquerdo, né, meu Deus do céu, o Diogo Barbosa, por exemplo, que foi o último e tal, mas deve ter pendências. A grande questão é, não sabemos como ficou resolvida essa situação. Certamente deve ter dado aquela palavra, não se preocupa não, quando a gente confirmar o acesso, e o Fortaleza está trabalhando, obviamente, para ter o acesso, a gente vai resolver todas essas pendências financeiras. Mas o quanto isso pode comprometer 2027, caso o Fortaleza de fato suba? E, obviamente, se não subir, isso compromete até mesmo esse possível pagamento. Então, não trouxeram nada quanto a isso. Então, perderam uma grande oportunidade de fazer essa comunicação com o torcedor. E o torcedor, depois dessa coletiva, que não teve nenhum detalhamento, né? Assim, quando digo detalhamento, nem para dizer assim, olha, o nosso passivo tá de tantos milhões, por exemplo, e aí, sei lá, temos 100 milhões aí a pagar, 150 milhões a pagar, sei lá, estou chutando aqui, independentemente do valor. E aí, por exemplo, desses 150, a gente conseguiu reduzir para 90 milhões, entendeu? Explicar para as pessoas sem precisar falar jogador a jogador. Não precisava dizer, ei, o Davidson tem esse problema e tal. Chegar com os grandes números, né, Minhoca? Poderia ter falado dos grandes números. Pô, olha, a gente tem uma dívida, o nosso passivo, o que a gente vai ter que pagar até o final do ano é isso aqui. Temos a receber isso aqui. E aí vamos ter que trabalhar no sentido de uma temporada que a gente vai precisar passar na Copa do Brasil, que a gente vai precisar esse acesso, para aí, caso não aconteça, já criar o outro cenário para trabalharmos a partir do ano de 2027. Como não teve essa comunicação, Celso, isso acabou jogando contra. E aí, em meio a isso, e aí foi até a informação trazida pelo Afonso Ribeiro, lá do Jornal O Povo, da qual eu trabalho, e ele mencionou que desligamentos aconteceram. Então, perceba, funcionários do clube que tinham mais de 30 anos de clube, então uma pessoa extremamente identificada no Fortaleza, foi desligada, por exemplo. Foram desligadas. E aí a fala do Brits, quando ele vem a público dizer, é esse ambiente. Quando ele menciona, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é um time de futebol, todo mundo sabe que hoje os clubes de futebol têm uma visão muito também de olhar o contexto também do lucro, né, de tentar ganhar uma venda. Então, claro que tem essa coisa também financeira envolvida. Só que o ambiente do Fortaleza, pelo relato do Brits, que é o líder do elenco, isso, de uma certa maneira, mostrou uma insatisfação de que pessoas que eram importantes no contexto, que aí é onde entra o ambiente, né? Porque o Fortaleza era conhecido por ser um clube que os jogadores levavam os filhos, às vezes, para o treinamento, né? Todo mundo pensando numa ideia, e com uma mudança toda do departamento de futebol, o novo formato do Fortaleza, ali no departamento, acabou se desfazendo de algumas peças importantes. Eu não vou falar especificamente se foi certo ou se foi errado, mas isso afetou internamente, né? Para o capitão da equipe vir a público manifestar exatamente esse sentimento, a maneira como foi, e aí, olha a situação, Celso. A situação do Brits, quando ele fala isso, ele colocou em xeque exatamente o Pedro Martins, né, o senhor do clube, teoricamente o patrão dele. Isso. Eu até brinquei assim, se eu falasse isso lá no jornal onde eu trabalho, na rádio onde eu trabalho, certamente eu estaria demitido, porque eu expus a situação. Mas nesse momento, o torcedor abraça o jogador. Então, qualquer punição que tivesse para cima do Brits, meu amigo, não ia ter mais relação nenhuma torcida juntamente com o pessoal da SAF. Então, foi uma situação que teve que ser conversada, o próprio Brits chegou a mencionar, que pediu desculpa e tudo mais, mas essa situação, ela por si só, ela é um caldeirão para o Fortaleza. Então, bastasse que hoje não tivesse vencido e tivesse empatado, ou até mesmo perdido. Fortaleza teve até possibilidade de tomar um gol ali na reta final do jogo, né? Uma grande chance que o São Bernardo perdeu, a situação ia ficar mais grave ainda. A pressão para cima do Carpini ia ser mais ainda, porque depois do Clássico Rei, quase que a totalidade da torcida mencionava essa questão, né, da demissão do treinador. Então o jogo hoje ele era muito importante, Celso, muito importante. Eu acho que isso não alivia por completo. O Fortaleza vai precisar de mais jogos, tá? O Carpini vai precisar de mais jogos, os atletas vão precisar de mais jogos, para a gente ter uma noção daquilo que o Fortaleza, pelo menos cotado para essa Série B, se imagina, uma equipe que vai brigar na parte de cima. Então, com esse resultado positivo, o time se aproximou do G6, né? Hoje que a Série B estabelece ali como vaga direta e vaga também ali para os playoffs. Entrou então, com os mesmos 4 pontos do São Bernardo, né?
Exatamente, para recompensar os pontos perdidos em casa, contra o Cuiabá, por exemplo, empate em 0-0. Então, Exato. em meio a isso, é uma vitória que traz, eu não diria que uma certeza no momento, ainda é muito cedo. O que aconteceu na quarta-feira foi algo muito grave, né? Tanto o resultado dentro de campo, como a consequência da fala do Brits e os protestos que vieram logo na sequência. Mas para isso, o Fortaleza, para tentar não deixar essa labareda, né, praticamente ali pegando fogo e se espalhando cada vez mais ainda, o importante era vencer na partida de hoje, e foi isso que aconteceu, né, que a gente vai daqui a pouco detalhar o jogo. Mas essa situação do Fortaleza, Celso, eu digo que é de muita pressão. Isso acontece, porque as equipes que chegam favoritas a uma Série B e têm dificuldades, é só olhar o que aconteceu com outras equipes, né, o Cruzeiro, quando foi rebaixado, era ali tendo dificuldade, torcedor protestando. Isso aconteceu com o Santos, quando o Santos foi rebaixado, né, com ali o pessoal com o Carille também não agradava, e muito torcedor irritado. Aconteceu com o Atlético Paranaense no ano passado também. Então, assim, o Fortaleza vai precisar fazer ainda muita coisa para voltar a ter um torcedor confiante, para voltar a ter uma situação onde a gente possa ver uma equipe favorita. Em meio, e aí a gente tinha debatido ontem, né, Celso? Eu, você e Atos, na análise lá do jogo de Ceará e Náutico, Isso. é uma Série B que ela é Muito equilibrada, né? muito aberta, sabe, assim, situações onde um jogo parece mais para você, se você não aproveita, você pode tomar um gol, deixar escapar pontos, aí um problema que você já tem anteriormente se potencializa, uma situação como essa, como Fortaleza ganha, já dá uma tranquilidade, mas é tudo no limite na Série B, é um vacilo a mais, e aí também para quem acompanhou e quem quiser acompanhar o É o conteúdo. clássico entre Ceará e Náutico ser decidido numa falha de Uma falha, Muriel, é o Sport tomar bateu o um tiro gol de de meta no empate último no lance. último lance do jogo. É Isso. disso que a gente está falando, né? Exatamente. Então, assim, a Série B, ela tem muitos caminhos, assim, e é pequenos detalhes que te colocam próximo de uma vitória, né, próximo de uma derrota, ou basicamente o que a gente está vendo nessa Série B, partidas muito, muito no detalhe. Aí, vez ou outra, aparece uma equipe com mais dificuldade, o América Mineiro mesmo hoje, que tomou um 3-0, né, o Novo Horizontino, que era considerado uma equipe que brigaria fortemente, só agora venceu o primeiro jogo, na quarta rodada. Então, ainda há muito a se observar desse Fortaleza, do trabalho do Carpini, né, da composição de time que ele está tentando encontrar, mas essa vitória ela se torna eu não vou dizer um pacificador, eu acho que é muito cedo para dizer isso, mas se torna um abrandar dessa fogueira que Perfeito. se espalhou, né, dessa combustão que aconteceu no Fortaleza logo após a perda do Clássico. Então vamos ver como é que o Fortaleza lida, só vai jogar na próxima quinta-feira, na Paraíba, curiosamente, contra o América de Natal, porque não tem estádio lá no Rio Grande do Norte, contra um show, né, que vai ter. Então esse jogo da Copa do Nordeste se torna importante, e um jogo onde o Fortaleza precisa dar resposta, né? Porque tinha uma vaga encaminhada na Copa do Nordeste e agora já tem uma pressão aí, porque está apenas a 2 pontos do ABC, que vai ter um adversário que eu considero bem acessível, né? Que no caso é o Imperatriz. Completamente. Então, é de fato uma semana importante para o Fortaleza retomar a possibilidade de conseguir, e claro, também já visando o jogo do próximo final de semana, um duelo importantíssimo contra o Criciúma, né? Dentro de casa, que aí também é um fator que um jogo como esse, como estava demorado, não tenho dúvida. Se fosse na Arena Castelão, podia estar tendo vaia, podia. Na verdade, o efeito contrário acontecendo. Como o jogo era fora de casa, mesmo tendo torcedores de Fortaleza em boa quantidade, se tornou, obviamente, uma pressão um pouco menor, mas acabou dando um resultado final positivo para o tricolor. Muito bem, Thiago Minhoca. Esse é o panorama, tá? Que a gente precisava apresentar para vocês antes de a gente falar do que começou, do que aconteceu dentro de campo. E dentro de campo, eu diria, Minhoca, que a gente viu um placar justo, né? Pelo que a partida apresentou. Mas não significa que foi aquela partida onde o Fortaleza massacrou, e que o Fortaleza perdeu um caminhão de gols, até perdeu muitos gols o time de Fortaleza. Mas é aquele massacre, não foi um jogo de milagres, né? Do goleiro do São Bernardo. Foi um jogo, de certa forma, equilibrado em quantidade de finalizações, em quantidade de percentual de bola, de posse de bola, mas não dá para falar dessa partida sem dizer que o placar faz justiça
ao que, ou fez justiça no caso, ao que as duas equipes apresentaram em campo, né, Mioca? Celso, eu vejo dessa maneira. Eu acho que, se você olha na soma geral do jogo, o Fortaleza foi a melhor equipe, claro, em termos de ter mais qualidade para construir. Você viu que o São Bernardo tinha mais dificuldades. Só que esse é o ponto ainda, acho que o trabalho do Carpini ainda não conseguiu se firmar. Uma coisa que me parou de dúvida ao longo do jogo, Celso, foi porque o jogo ia passando, o Fortaleza chegava com certo perigo, mas era aquele jogo considerado um jogo clássico da Série B, né? Onde você vê uma equipe com mais qualidade contra uma equipe de menos qualidade. Na soma geral, essa equipe de mais qualidade consegue chegar mais vezes, né? Perdendo chance, bola na trave, Fortaleza colocou 2 bolas na trave. E aí o jogo tem alguns momentos que te dão sustos. Então, por exemplo, o São Bernardo colocou uma sequência ali que o Vinícius Silvestre defendeu e na sequência ele cabeceou na trave. Isso. Já no segundo tempo, Ali assim, aquele lance é o lance que o torcedor do Fortaleza em casa viu gol. Não, foi gol. Isso. Aí defendeu. Eita, voltou. Na trave. Pô, aquele lance que você voltou. Foi gol 2 vezes. Pô. Exatamente. Foi gol 2 vezes ali naquele lance, né? E aí isso diz muito também do que é a própria Série B. Isso. Se fosse um adversário de mais qualidade, possivelmente, se fosse uma Série A, por exemplo, né, Fortaleza seria punido disso. A Série B te permite você cometer falhas, porque o adversário também tem limitações, né, que é o caso também do São Bernardo. Mas se você olha na soma geral, Fortaleza fez uma partida mais segura. E aí eu quero até trazer das questões que aconteceram dentro de campo, daquilo que o Carpini, nesse momento, né, vem sendo muito cobrado. Eu fiquei com uma certa dúvida se hoje ele faria mudanças que de fato melhoraria a equipe, ou pelo menos manteria a ideia de padrão de jogo. Porque você não estava aqui das outras vezes, eu tinha feito com o Fábio, eu tinha mencionado e tenho me repetido muitas vezes, sempre falando de encontrar o time ideal do Fortaleza. Porque dos jogos que ele fez logo após o estadual, ele não tinha equilibrado essa ideia. Ou ele começava apenas com o atacante, ou ele abria mão dos 3 zagueiros. E ele mencionou no clássico, muito embora o discorde dele, ele chegou a mencionar, Celso, que, pronto, está dito agora, depois da perda do clássico, que não podemos jogar com uma linha de 4. Ele mencionou. Fortaleza não perdeu para o Ceará porque tinha 4 defensores, né? No caso, 2 laterais. Fortaleza perdeu o clássico rei do meio de semana pela incompetência da equipe, por faltar repertório, em termos gerais, da equipe, mas, principalmente, do trabalho do Carpini de não equilibrar. Porque se lá no jogo do Cuiabá, da segunda rodada, ele termina o jogo com 3 pontas dentro do banco, e no jogo contra o Ceará, da quarta-feira da Copa do Nordeste, ele coloca 3 pontas no começo do segundo tempo, nem para lá e nem para cá. Então o Carpini estava muito nessa ideia de ou pecar pelo excesso ou pecar pela falta. Então nunca ele conseguia equilibrar essa equipe. E eu considero que o Fortaleza tem um dos melhores elencos dessa Série B. Eu vejo que o Fortaleza tem peças de qualidade. Então você não precisa fazer uma reinvenção. Você não precisa fazer um 4-2-4 de maneira alucinada por um jogo que vai ter muito tempo para se desenvolver. Você não precisa entrar tão cauteloso contra o Cuiabá dentro de casa, jogar no 3-6-1, entendeu? Assim, não precisa ter tamanho rigor para isso. Então, no momento, o Carpini, nesse momento, ele estava cobrado, e merecidamente, porque do jogo da quarta-feira, quando no terceiro jogo da temporada, que ele teve um jogador a mais, com mais de um tempo para jogar, como foi contra o Ferroviário, como foi contra o Iguatu, e agora contra o Ceará na última quarta-feira, era inadmissível. Eu mesmo falei, eu acho que não dá mais para o Carpini. Eu acho que o Carpini vai precisar de muito jogo bom, de uma sequência muito boa para amenizar esses rescaldos que ele trouxe para ele próprio, de erros de leitura. E isso eu pensei durante o jogo hoje, Celso. Quando o jogo foi se desenrolando, eu entendi algumas trocas, por exemplo, o Fuentes, né, que estava mais cansado, entrou o Mucuri, eu acho que era isso mesmo, mas quando ele colocou o Militão no lugar do Lucas Emanuel, só que o jogo já ia se acabando, eu falei, ele não vai acionar nenhum jogador de lado, não vai tentar fazer uma coisa diferente, um jogador para fazer a mudança. Tudo certo, né? Porque assim, você tem peças, e aí, só para deixar claro, tá? O Paulo Baia não tá jogando bem, o Wellington não tá jogando bem, o Vitinho, vez ou outra, não joga bem. É óbvio que tem carências, mas só para deixar claro para o torcedor, tá? Que acha que só o time dele tem esse problema. Todas as equipes da Série B têm problema. Todas as equipes. Um apresenta um futebol mais convincente, o outro menos. Então, na partida de hoje, quando eu já se caminhava para o final do jogo, e o 0-0 no centro do placar, e o Fortaleza tendo chances, né? Teve chance com o Luiz Fernando,
né, que hoje errou demais, aliás, o Luiz Fernando perdeu muitas bolas ali ofensivas, mas teve uma boa chance ali que ele quase fez um golaço. Era um Fortaleza que na hora do vamos ver, eu falei, vai deixar mesmo para os 10 minutos finais, assim, sabe? Então, quando ele veio com a troca tripla, com o Prior, o Baia e o Ronald ali na reta final, eu falei assim, é pouco tempo. Mas é isso. Ainda é a equipe que tem mais qualidade para isso. Mas o Fortaleza correu o risco, sim, de tomar esse gol. Eu acho que, na soma geral, o Fortaleza foi mais efetivo. Uma coisa, e aí sendo justo, tá? Com o trabalho do Carpini, era um time que produzia muito pouco, Celso. Finalizava muito pouco. Era um time que não tinha objetividade. Às vezes, errando por excesso, e aí pegando o caso do Mailton, o Mailton, às vezes, não é um jogador de muita lucidez, é um jogador muito qualificado, mas é toda vez que pega uma jogada já quer bater no gol, então falta um pouco mais de clareza para tentar fazer um passe de mais qualidade, e às vezes ele chuta sem ângulo, às vezes o jogador está em cima dele, ele quer chutar baixo na marcação, e às vezes há um excesso demais de um passe exagerado. Então essa sintonia do setor ofensivo, para mim, esse é o ponto aonde o Carpini vai precisar melhorar. Defensivamente, eu acho que o Fortaleza tem qualidades, embora vez ou outra mostre umas fragilidades. É só olhar, por exemplo, na reta final, o São Bernardo teve ali 2 possibilidades nos 2 minutos finais por bobagem da defesa. Uma bola que sobrou, bastava a zaga cortar, se atrapalhou, gerou um escanteio, desse escanteio, uma falta ali que o Mucuri acabou tocando com a bola com a mão e depois a defesa tirou. Mas são esses pequenos detalhes que eu diria que o trabalho do Carpini tende, né, no caso sim, se ele conseguir ler muito bem, a melhorar. Conseguiu a vitória através do Meritelo, o primeiro gol dele, que foi muito importante, mas eu ainda acho que tem coisas a melhorar. Eu acho que na soma geral foi um bom jogo do Fortaleza, tá? Foi um bom jogo do Fortaleza. Só que foi um bom jogo mostrando ainda as dificuldades de criação, de tomada de decisão ofensiva, de tempo de substituição que o Carpini precisa entender, as ideias, porque do jogo passado, onde ele não escolheu o Pochettino para jogar o Clássico, onde ele não escolheu o Prior para entrar no Clássico, onde ele escolheu o GB, olha que loucura, ele escolheu o GB para jogar no jogo da quarta-feira, depois de você estar 13 jogos sem ganhar do seu maior rival, 13 jogos de tabu sem ganhar do Ceará, com um jogador a mais, aí você aciona um jogador que você não utiliza. Não à toa, o GB sequer viajou nesse jogo. Então, assim, isso mostra muito como o Carpini, muitas vezes, escolhe muito errado. E eu acho que ele colocou, em certa parte, o jogo hoje sob risco, porque ele poderia ter feito alterações para mim um pouco antes ali do que ele fez ali da reta final, mas eu acho que o Fortaleza fez um jogo de fato para vencer, né? Eu acho que teve risco, sim, de perder até mesmo o jogo, porque o São Bernardo poderia ter feito placar, e a Série B te causa isso, mas na soma geral, eu acho que em termos de volume, de chances criadas, de boas jogadas criadas, que o Fortaleza tem, às vezes, dificuldade, o jogo de hoje ficou de bom tamanho. Considero uma boa atuação do Fortaleza e um resultado que até poderia ter sido demais, tá? Acho que o Fortaleza teve chances até de fazer um placar com uma ampla vantagem, mas, de toda forma, ainda há muito a melhorar no Fortaleza, visando aí os jogos mais à frente. O que é que você vê de pedrinha que pode ser colocada na construção do time do Fortaleza nessa partida de hoje? Como você falou, tem o jogo pela Copa do Nordeste, que acabou se tornando importante, ganhando um peso maior do que deveria ter, pelo tropeço do Fortaleza e também pela ebulição, né, do ambiente interno, e depois tem um jogo contra adversário direto, né, adversário de mesmo objetivo na luta pelo acesso, que é o Criciúma, dessa vez como mandante. Como você acha que esse jogo, o que é que fica de lição, o que é que serve de parâmetro positivo e de alertas que precisam ser observados a partir desse jogo com o São Bernardo? Eu acho que o Fortaleza tem que partir da ideia, pelo menos na ideia de time, tá? Eu acho que foi o ponto que eu mais bati na tecla do Fortaleza dos últimos jogos, né? Que aí foi as ponderações que eu fiz até a final do Campeonato Cearense, e depois do Campeonato Cearense foi quando eu comecei a cobrar mais o trabalho do Carpini. E eu lembro que eu cheguei a elogiar no jogo do Juventude. Eu até tinha destacado, né, naquele dia com o Fábio, que é o seguinte: se o Fortaleza não tivesse tomado a goleada do Botafogo de Ribeirão Preto, se tivesse vencido o Cuiabá, eu estou colocando um empate, tá, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um empate contra o Botafogo de Ribeirão, se tivesse ganhado o Cuiabá, a partida diante do Juventude, ela seria melhor assimilada. Naquele dia, na semana passada, no sábado passado, o Fortaleza foi muito criticado, né, pelo segundo tempo que fez, o bom primeiro tempo e o segundo tempo mais abaixo.
e sem ter essa perspectiva. Então, quando vê o jogo seguinte, que esse é o cuidado, como você fala, né? O jogo seguinte, logo após essa vitória, como foi depois da vitória de Juventude, é não transformar o ambiente de uma recuperação em, de novo, uma pressão. O Fortaleza, nesse momento, está na zona de classificação e vai ter o jogo do ABC, como eu estava dizendo, né? Contra a equipe do Imperatriz, que para mim é a pior equipe lá do Grupo C, e o Fortaleza não aproveitou para fazer um saldo de gols melhor naquele dia, diante da equipe do Imperatriz. E aí é onde mora o perigo, porque se você pode acabar saindo, né, da zona ali de classificação da Copa do Nordeste, tendo um confronto na última rodada contra o Sport, né? Um Sport aí que historicamente tem uma camisa pesada e tal, então é uma tabela que, em meio a isso, né, claro, depois do jogo do Criciúma na Série B, vai entrar a Copa do Brasil, que é o duelo contra o CRB, um confronto que eu não consigo hoje cravar que o Fortaleza é favorito contra o CRB. Tem elenco, talvez melhor, mas não tem futebol hoje confiável, tal qual o CRB, tá? Não estou dizendo que o CRB é melhor que o Fortaleza, não. Só estou dizendo que é um jogo em aberto. Não consigo dizer especificamente. Fortaleza depois deveria... tem o Operário, né? Que Isso. já está também nesse contexto de briga, no bololô ali, da briga pelo acesso, né? Mas o que eu vejo de dificuldade que o Fortaleza acaba tendo em alguns jogos são escolhas que o Carpini faz, tá? Eu acho que na ideia de time, eu tenho gostado desde o jogo. Eu vou pegar do jogo do Imperatriz, porque foi quando ele veio com a ideia de ter 3 zagueiros jogando com 2 atacantes, pelo menos. Eu acho que essa é uma ideia que tem que ser colocada. Pelo menos se viu isso, a derrota do Clássico. A grande questão é que eu acho que ele precisa aprimorar mais as jogadas ofensivas do Fortaleza, sabe? Tentar trabalhar mais uma ideia do Pochettino. Acho que o Meritelo tende a ser um jogador para ganhar essa titularidade, porque teve uma certa dificuldade no começo, e eu até frisava algumas vezes que o Meritelo era um jogador que tinha que ter uma paciência, eu via torcedores assim, tal qual foi o Barreiro ano passado, a gente já descartando o Barreiro logo de cara. Eu não acho que o Meritelo é um jogador ruim, já tinha feito até os 2 gols que foram anulados e tal, mas para mim a grande questão, a grande situação para mim que o Fortaleza vai precisar fazer para esses próximos jogos, Celso, é tentar estabelecer o padrão, sabe? Eu acho que essa ideia de ter os 3 zagueiros, eu acho que essa ideia de ter um meio de campo, hoje já foi um meio de campo diferente, o Sacha não pôde atuar, né? Tendo Pierre juntamente com o Rian, se torna interessante. Acho que a ideia do ataque ainda passa uma certa dúvida, mas não é absurdo, né? O Lucas Emanuel começar como titular, o Luiz Fernando, apesar de não ter jogado bem hoje, mas dá para imaginar. Agora, eu acho que a leitura do Carpini é que precisa melhorar, entender o contexto do jogo e não ficar inventando posições. Não precisa o Luiz Fernando jogar de camisa 9, não precisa o Vitinho jogar por dentro, não precisa colocar 3 pontas ao mesmo tempo, não precisa terminar o jogo sem utilizar os pontas. Então, na hora da leitura do jogo, para mim, esse é o ponto onde o Carpini mais tem pecado. Então, na ideia de time que ele coloca dentro de campo, eu não tenho achado ruim, mas eu acho que a partir de agora, a leitura de jogo dele, para mim, é o ponto onde ele precisa ainda aprimorar. Eu acho que tem essas questões aí, e esses jogos podem servir. Pode ser que ele descanse até... conectado, né, Mioca? Não tem como a gente ficar tirando. Porque, tipo, tem momentos que você precisa até tirar o jogo de outra competição do contexto para você entender melhor determinada situação. Caso do Sport, por exemplo, que tá com o técnico interino, se somar os jogos contra os adversários da Copa do Nordeste, dá um retrospecto interessante, mas se você for ver na Série B, você vai ver uma análise um pouco diferente. E nesse caso do Fortaleza, eu acho que não dá para a gente extrair. Eu acho que está conectado. Não tem como a gente analisar. Não, vamos olhar aqui a Série B, agora vamos olhar a Copa do Nordeste e vamos olhar o jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. Aqui é uma corrente, né? São vários elos aqui de uma história só, né, Minhoca? Sim, eu vejo que é muito por esse motivo. E eu acho que ele deve poupar no jogo contra o América de Natal. O Fortaleza, nem mesmo no Clássico Rei, utilizou suas peças principais. Claro, algumas eram, né, titulares e tal, como o Gasal, o Brits, mas o Maio jogou, né? Mas, por exemplo, não jogou com o Pochettino, né? O Meritelo sequer foi listado e tal. Então, eu acredito que, apesar de hoje o Lucas Emanuel ser o titular, algumas coisas ali o Fortaleza deve segurar para esse jogo contra o América, porque o jogo do Criciúma ele é fundamental nesse momento. Fundamental. Porque uma vitória do Fortaleza, né, deve colocar o time ali na zona de classificação, pelo menos entre os 6 primeiros colocados.
Mas tudo isso passa, né, de um jogo que, a depender do que aconteça, pode ter uma adesão muito grande dos torcedores para o jogo contra o Criciúma. Se o Fortaleza conseguir um resultado ou garantir já a classificação antecipada, pode ser que o torcedor abrace um pouco mais. E tudo isso vai depender de como o time vai jogar. Acho que tem possibilidades do Carpini fazer aí uma rodagem de elenco e ter a possibilidade de fazer, né, um jogo mais equilibrado. Perfeito, meu caro Thiago Minhoca. Deixa eu destacar aqui que o 45 Minutos é apoiado pela galera da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, e que, inclusive, está com a campanha muito legal, tá? A campanha que transformou Vini Júnior em Vini Sênior, para que você jogue com sabedoria, para que você jogue com inteligência, que trate a aposta como entretenimento que é, e não como uma forma de você ganhar uma renda extra ou qualquer coisa do tipo. Então, joga ali na boa, jogue como sênior, jogue como o Vini Júnior, o Vini Sênior, na campanha da Bet Nacional. E agora, meu caro Gabriel Costa, pode trazer aqui para a tela o campinho para a gente se debruçar sobre as análises individuais. A começar, meu caro Thiago Minhoca, pelo goleiro Vinícius, que teve intervenções importantes aí na partida, e diria que é um personagem para que a gente veja esse 1-0 a favor do Fortaleza no placar, né? Sem dúvida, Celso. Eu acho que tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Vinícius Veste foi muito bem, tá? Já pode até já colocar o verde mais forte aí para ele. Muito bem. Teve momentos difíceis ali, defesas importantes que ele fez, e isso foi até uma novidade para o jogo de hoje, né? O Breno falhou no Clássico Rei, já tinha cometido outras falhas, e foi uma escolha do Carpini apostar no Vinícius Silvestre. Eu ainda acho que o Breno é melhor goleiro, tá? Mas aí vai muito do feeling, do treinador, de perceber que talvez o goleiro não está passando a devida confiança. O Vinícius, é bom lembrar, ele falhou, até mesmo no jogo do Imperatriz, que eu estava citando, né, que o Fortaleza ganhou aquele jogo, foi uma falha do Vinícius Silvestre. O João Ricardo, lesionado, poderia estar assumindo essa titularidade nesse momento, mas hoje a atuação do Vinícius foi muito importante. Não é que o São Bernardo criou grandes chances, quando eu digo assim, em termos de possibilidade de construção mesmo, né? Ele Sim. Foi o time do tá perdendo chance, vou aproveitar a chance. E o São Bernardo teve pelo menos umas 3 possibilidades reais assim de fazer o gol, né? 2 delas o Vinícius foi fundamental para fazer a defesa. Então, para mim, ele é um dos principais jogadores hoje, né? Grande cotada a ser escolhido, um dos melhores da partida, mas teve gente também que apresentou um bom futebol hoje, tá? Então, para mim, o Vinícius vai ganhar muito bem. Foi fundamental para esse resultado positivo hoje do Fortaleza. Eu concordo com você, tá? Concordo com toda a sua análise. Vou até perguntar se Cauã Rocha é um desses jogadores que também está cotado aí como um dos destaques da partida, pleiteando o título de melhor em campo. Então vamos analisar aí Brits, Cauã Rocha e Lucas Gasal, o trio de zagueiros do Fortaleza, e me chamou muita atenção aí a atuação, a performance do Cauã. Foi. Para mim, ele é um dos jogadores hoje que pode até se firmar como titular, tá? Na ideia que o Fortaleza tem, na qualidade de saída de bola, 2 zagueiros, o Cauã parece ser esse jogador que tem essa característica mais aguçada, né? Eu acho que até o Luan também, o Luan Freitas tem também essa característica, apesar de não estar jogando bem no momento, né? Hoje reserva, que até é um jogador de confiança do Carpini. Mas o Cauã tem uma desenvoltura muito boa, assim, para a idade dele, né? Um jogador que tem uma saída de bola e joga, é aquele zagueiro central, né? Então faz essa qualidade de avançar com a bola, joga um pouco mais recuado para dar um pouco mais de tranquilidade ali, uma jogada até para ser jovem, por ser mais rápido também, então vai ganhar também muito bem. É um jogador que para mim hoje é um titular. Acho que depois das atuações que eu vi do Cauã, para mim é para ser titular, e eu acho que equilibra melhor, sabe? Porque se o Gasal tem um bom jogo aéreo, o Brits já não tem um jogo aéreo tão bom, mas joga melhor na imposição. O Gasal muitas vezes é um jogador que tem a chegada no ataque, né? O jogo aéreo dele compensando. Eu acho que esse trio dá um indício bom de uma boa qualidade de defesa. Então, imaginando que os outros zagueiros vão estar disponíveis, eu acho que na ideia de ter ali o Cardona quando voltar, ser o reserva do Gasal, lutando pela titularidade com o Gasal, é uma boa alternativa. Então, o Cauã, para mim, vai ganhar muito bem. O Brits vai ganhar um bem, tá?
Ele teve momentos, assim, realmente de grande atuação. Eu estava até... Eu, como acho que todo mundo que acompanhou essa partida com alguma curiosidade em relação ao que aconteceu ao longo da semana, estava muito curioso também para saber como ia ser a performance do Brits, né? E Não só, deixou muito claro porque ele é uma das referências do elenco, né? Eu acho que não deixou só atrapalhar, né? não só pela performance, que claro, ele acabou jogando, mas tinha muitas dúvidas. O Brits vai viajar, o Brits vai ser escolhido para jogar, porque ele poderia viajar e estar no banco, o Brits vai continuar sendo o capitão, e tudo isso foi, de fato, respondido dessa maneira. Uma jogada que já foi no final do jogo foi essa que eu citei, né? 2 jogadas que o São Bernardo ainda criou ali na reta final. O Brits ficou muito indignado com o sistema defensivo. Eu acho que ele tem uma postura interessante. Às vezes eu acho que a colocação dele, né? Eu acho que ele poderia ter tratado a questão logo após o clássico internamente, sabe? Ter reunido os jogadores, ter pedido ali uma fala com... Mas, claro, para o torcedor foi importante a manifestação do jogador para não mostrar que o elenco também está passivo com essa situação. Mas, queira ou não, o Brits, ele é um jogador que tem esse temperamento mais forte, que às vezes passa da linha na minha avaliação, mas para mim, tecnicamente falando, é um jogador muito identificado, jogador de muita luta, um jogador que recupera muita bola, então muitas jogadas o Brits é fundamental. Acho que para uma Série B, o Brits é de uma prateleira que poderia estar jogando uma Série A. E o fato dele ter decidido ficar no Fortaleza, ter uma redução salarial, para mim isso só o coloca na idolatria, né, do clube, da história do clube, mais ainda, principalmente porque viveu o melhor momento da história do Fortaleza quando estava atuando na Série A. E acredito que, caso consiga o acesso, vai entrar no rol desses principais peças, como foi o Tinga e tantos outros jogadores, né, os jogadores que fizeram história com a camisa do Fortaleza. Gasal é o único que eu vou ponderar mais negativamente, mas não de maneira ruim, tá? Eu acho que teve erros ao longo do jogo, ganhou alguns duelos ali de escanteios, mas não cabeceou muito bem, mas teve algumas atrapalhadas, mas não acho que foi nada muito grave. Teve erros, sim, é verdade, cometeu algumas pichotadas, teve uma bola que ele foi tocar para lateral, jogou para fora e tal, mas eu não acho que fez uma partida ruim, tá? Eu não entendo uma partida ruim. Poderia pesar pelo conta do resultado, né? E aí a gente poderia ponderar mais aqui na nota, mas eu vou colocar um razoável para ele, tá? Vou colocar um amarelo para ele, acho que ele fez uma partida ok, com alguns momentos ok, assim, nada de chamar atenção, outros erros e tal. Acho que dos zagueiros do Fortaleza, ele funciona muito numa ideia de tirar essas bolas, e ali na reta final eu senti uma certa insegurança dele, que poderia pesar mais negativamente para ele, mas vou colocar no meu termo aí para o Gasal. Muito bem. Segunda linha do Fortaleza tinha Mailton pela direita, Fuentes pela esquerda e mais centralizados ali Pierre e Rian. O Mailton, para mim, eu vou colocar um ruim, tá? O Mailton, eu sei da qualidade dele, só que muita tomada de decisão errada quando chegava no ataque. Sabe, o Mailton tem uma dificuldade muito grande de ter uma lucidez de pensar numa jogada mais efetiva. Então, ele perdeu muita jogada. Eu hoje acho que é um ponto vulnerável do Fortaleza, porque como o Mailton ataca muito, quando ele perde essa jogada, é porque o São Bernardo tinha mais limitação, mas uma equipe de mais qualidade, o Fortaleza teria tido mais dificuldades. O próprio Brits teve um momento que teve que fazer uma falta, tomar um amarelo, por conta do erro do Mailton. Teve muita bola dentro da área, com liberdade, assim, onde uma ele tentou bater no gol, na outra ele não levantou a cabeça para tentar dar o passe, então muita escolha ruim. Eu acho que o Mailton não está vivendo boa fase nesse momento, ainda tem uma bola parada muito boa, por esse motivo não vai receber um vermelho mais forte, e tem o fato de ser um jogador que já tem um certo prestígio com o torcedor. E eu acho que aí é um ponto, e eu gosto de falar isso muitas vezes, Celso, porque muitas vezes tem jogador que a galera dá uma aliviada, tá? Por conta do contexto que esse jogador já entregou no momento. Eu quero trazer o Mailton para essa questão, porque é o seguinte: quando eu citava, no ano passado, que alguns dos problemas do Fortaleza estavam atrelados ao Vojvoda, muita gente quis se cegar, tapar o sol com a peneira. Eu falei, o Vojvoda está fazendo escolhas erradas, o time não está respondendo bem. Quando eu falava que o Lucero era um problema para o Fortaleza, né, essas situações eram muito nítidas dentro de campo, e o respaldo dessas figuras que o Fortaleza tinha deixava aliviar algum momento. Não, a culpa não é do Vojvoda, a culpa não é que o Lucero... É só olhar que os outros centroavantes também não estão recebendo bola. Só que tem jogador que às vezes apresenta tomada de decisões erradas dentro de campo. E para mim, o Mailton cometeu muitos erros hoje ao longo do jogo. Muitas jogadas ofensivas boas que o Fortaleza teve, o Mailton desperdiçou inúmeras. Volto a falar, é titular, imprescindível na equipe,
mas precisa ser um pouco mais... como é que eu posso usar essa palavra sem ofender o atleta? Né? Ser um pouco mais inteligente, né? Vamos dizer assim, ser um pouco mais consciente numa jogada, que às vezes é muito simples, né? Quando ele recebe uma jogada dentro da área, sem nenhuma marcação, e ele não consegue dar o passe para gerar uma finalização, eu acho um erro muito grave, entendeu? Então, o Mailton, para mim, vai esse puxão de orelha. Não tinha gostado também do Clássico Rei, e mais uma partida para mim que ele fica mais abaixo. O Fuentes eu já acho que fez uma partida regular para boa, né? A gente sabe que o Fuentes tem apresentado um futebol mais abaixo, mas ganhou muitas bolas no primeiro tempo, ajudou muito na marcação. Tem uma certa limitação dele nesse momento em termos de apoio. Acho que o Mucuri nesse ponto oferece mais, apesar do Mucuri ter cometido, né, uma falha no segundo gol do Ceará, no Clássico Rei da quarta-feira. Então, para mim, o Fuentes vai ficar com esse razoável, tá? Vai ficar com o amarelo. É um jogador que dá para esperar mais. Tanto que é um amarelo até com viés assim, mais positivo. Foi um jogo que eu gostei do Fuentes. É um jogador que eu não largaria totalmente. Não acho que é um jogador do desespero. Vez ou outra ele comete partidas tenebrosas. O Fuentes não é um jogador confiável, tá? Olhando a temporada inteira. Vez ou outra vai ficar desejado. Não à toa, para mim, o Mucuri é o titular dessa posição, mas o Fuentes vai ficar com esse razoável, porque fez uma partida estável. Eu diria que fez uma partida estável. Não cometeu graves erros, embora tenha cometido um erro aqui e ali. Pierre, para mim, vai ganhar um bem. Acho que talvez tenha sido a melhor partida dele. Ele vinha apresentando... Concordo. Para mim, foi o melhor aí dessa segunda linha do Fortaleza. Ele, para mim, tem uma característica de jogo que tem... Aliás, Rian foi bem também, né? Rian também foi bem. Sim. Eu acho que os dois podem até já antecipar, tá? Os dois, para mim, foram bem. Porque o Pierre é um jogador que vinha entregando muito pouco com a camisa do Fortaleza nessa temporada, daquilo que se espera. Ele é, talvez, o jogador mais equilibrado no meio de campo, em termos de construção. Claro que, defensivamente, ele ainda compromete, né? O Fortaleza tem muitas dificuldades na entrada da área, mas o São Bernardo não deu essa condição. E, falando do Rian, o Rian foi um jogador de muita voluntariedade. Assim, eu acho que desde as trocas que o Carpini fez, né, quando o Rian, que estava totalmente escanteado, e passou a ser um titular, eu acho que o Fortaleza passou a ganhar. E aí fica essa dúvida de como vai ser isso com a volta, por exemplo, do Sacha. Né? Caso o Sacha retome a titularidade. Eu já tinha mencionado isso, que o Carpini poderia ver uma possibilidade do time jogar sem o Sacha. E quando eu digo isso, não é descartando a qualidade do Sacha, porque nesse momento, para dar um melhor equilíbrio, talvez pedisse um jogador de outra característica. Eu acho que o Fortaleza ainda se protege mal na entrada da área. Isso não ficou muito nítido no jogo do São Bernardo, mas isso tem sido demonstrado em jogos anteriores. Né? Muitos jogos onde o Fortaleza tem tomado sustos ali na entrada da área. Então, para mim, os dois jogaram muito bem. Jogaram bem, no caso. Perfeito. Vamos agora analisar a linha alta do Fortaleza. Começou com Pochettino, Luiz Fernando. Esses dois, para mim, foram bem também. Acho que conseguiram fazer boas conexões, tanto com o Rian quanto com o Pierre. E Lucas Emanuel, que eu achei um pouquinho abaixo. Mas queria ouvir você, meu. Como é que você viu aí esse trio ofensivo de Thiago Carpini? Tem só um ponto aí que eu discordo. Eu acho que o Pochettino conseguiu realmente criar algumas jogadas. Ainda, vez ou outra, erra. Às vezes, um pouco omisso demais ao longo do jogo. Mas hoje eu gostei até mesmo da partida sem bola do Pochettino. Quando eu digo isso, ajudando mais na marcação. Às vezes eu vejo o Pochettino dentro de campo, um jogador muito letárgico, muito sem espírito dentro de campo, de recuperação de bola. Hoje eu gostei mais. Fortaleza, no começo do primeiro tempo, fez uma marcação-pressão muito boa. Aliás, os três da frente fizeram muito bem essa marcação-pressão. Até porque o São Bernardo dificilmente dava chutão, né, para frente. E o Fortaleza estava muito bem encaixado. Claro, foi cansando ao longo do primeiro tempo, aí essa marcação já não estava tão mais efetiva. E o Pochettino chegou a oscilar, viu, Fred? O Celso, em alguns momentos ali, em alguns momentos do jogo, ele tendeu a ser um jogador que seria mais cobrado, mas vez ou outra ele chegou a responder bem. Então eu vou colocar um jogo... É um verde dele aí, só que é um verde menos forte, tá? Vai ser o verde tal qual do Rian, do Pierre, do Brits, mas é um verde... É um verde caindo para amarelo. Caindo para o amarelo. Porque houve momentos que o Pochettino deu uma sumidazinha. Uma sumida, né? Ou pelo fato de ter pecado demais no passe, sabe? Uma jogada que ele poderia ter sido mais rápido na jogada quando demorou. Mas vez ou outra, quando ele consegue fazer a jogada mais efetiva, encontrar uma jogada, eu acho que ele acaba indo bem. Eu acho que no sentido geral,
ele foi um jogador hoje mais útil, principalmente, como eu estava dizendo, na colaboração defensiva, que eu acho que foi um ponto importante que o Fortaleza apresentou no primeiro tempo, né, de mais qualidade. Eu vejo que o Pochettino já teve esse papel positivo. A parte que eu discordei de você foi o jogo do Luiz Fernando. Cara, Certo. muita dificuldade do Luiz Fernando segurar a bola no ataque. Perdeu muita jogada, errou muito passe. Ia fazer um golaço, é verdade, é um jogador que tem qualidade, mas hoje ele não estava bem. Aliás, é o único jogador, nem pela jogada bonita que ele fez, eu vou aliviar a situação do Luiz Fernando. Que aí, claro, se tivesse saído o gol, aí eu até... Mas eu acho que o jogo do Luiz Fernando hoje foi um jogo para vermelho mesmo, assim, sabe? Ele não teve bem, ele chegou a ajudar defensivamente, eu poderia até trazer um laranja ali para ele. Quem foi que fez aquela jogada em facão, na diagonal, da direita para a esquerda, que finalizou de esquerda? Foi ele? Eu não estou lembrado se foi ele. Mas eu sei que ele fez uma jogada que ele recebeu ali na ponta esquerda dentro da área, talvez tenha sido essa jogada, em que ele limpa a jogada, né, tira da marcação, bate ali com a perna, a bola bate na trave, e por capricho a bola não entra. Isso é um golaço. Eu acho que isso acabou me chamando a atenção. Aí, mas vou com você. Mas eu acho que ele foi um jogador que ele matou muita jogada ofensiva. Teve muitas boas jogadas com o Luiz Fernando. Cemitério de jogadas. Errava muito passe, muitas vezes errou passe. E aí já entra no Lucas Emanuel, por exemplo. O Lucas Emanuel teve uma certa dificuldade no jogo, mas ele conseguia, às vezes, sustentar essa bola no ataque, trabalhar a bola, entendeu? É um jogador voluntarioso, não foi excepcional, e não à toa vou colocar um razoável para ele. Eu acho que ele fez na medida do possível. Hoje, ele é o titular da equipe, muito pelo contexto que o Meritelo ainda não prevaleceu, e, em princípio, eu vejo o Lucas Emanuel ainda como essa peça, tá? Que pode ser um titular. Quer dizer, eu vejo, na verdade, o Meritelo sendo titular. Porque eu acho que o Lucas Emanuel está sendo um paliativo para um jogador que ainda não se firmou completamente, que é o Meritelo. Mas, em termos de característica, não tenho dúvida. O Meritelo é bem mais camisa 9, é bem mais jogador do que o Lucas Emanuel. Mas o Lucas Emanuel tem correspondido bem. Não à toa, ele foi um dos jogadores que eu mais queimei a língua de tudo que o Carpini tinha feito ali inicialmente, que eu achei uma ideia absurda, o Lucas Emanuel ser centroavante. Mas ele tem correspondido. Em muitos momentos ele consegue sustentar, ele conseguiu cavar faltas, né, conseguiu prender bola e tal. Tem melhorado nos últimos jogos, o Lucas Emanuel tem me chamado a atenção, mas às vezes falta, né? Essa qualidade, muitas vezes, de presença de área, de fazer a leitura de como atacar o espaço, que é o que a gente vai falar daqui a pouco do Meritelo, né? Que foi, aliás, podemos até falar, né? Até porque ele foi até a primeira escolha, né? Primeira troca aí de Carpini. Eu acho que o Carpini acertou muito nessa troca, porque também achei. O Meritelo, para mim, é um jogador que tem que ter minutagem. Tá? Eu discordo completamente da turma que diz que o Meritelo é jogador nível Série C, tá? Ele é um camisa 9 mesmo. Para uma Série B, onde a gente vê o Nicolas no Criciúma, onde a gente vê o Anselmo Ramon no Goiás, a gente está vendo alguns jogadores que não são jogadores para uma prateleira de Série A menos, às vezes. É prateleira B mesmo, assim, é uma B+, B ali, meio de tabela. Né? Então, assim, exato. O Fortaleza tem esse atleta. A questão é que ele tem uma questão de adaptação. Ele vai cometer falhas, vai fazer falta quando não deve, vai perder bola no ataque, mas é um jogador que, para mim, se posiciona muito bem. E o gol, para mim, do Meritelo é um gol extremamente difícil, tá? É um gol difícil porque é um cruzamento que vem. Tudo bem que o goleiro espalmou ali errado, é uma jogada do Paulo Baia, que ele faz ali do lado esquerdo, mas... Meu amigo, chegar nessa bola de carrinho assim, é entender... Não, tem desvio, pô. Tem desvio de Alex Alves, pô. Goleiro, acho que é do goleiro ali, né? Isso, exatamente. Então, para quem tá olhando aí pela a nossa imagem, né? Quando o Baia faz o cruzamento com a perna esquerda, que nem era boa a perna dele, quando o goleiro faz o resvalo, ele já estava pronto para fazer. Isso é gol de camisa 9. Um jogador desatento ali, ele espera talvez a jogada acontecer. E quando vai ver, a bola já tá passando. Então, o Meritelo foi muito sagaz na jogada para estar muito atento ali para fazer o gol. Vibrou muito, eu acho que foi talvez um gol muito importante para ele. Vai ganhar meio de canela ali, mas pô, ali o que importa é estar fechando o segundo pau, velho. É gol de 9, meu velho. Então, assim, um jogador que a gente sabe que tem limitações. Fortaleza perdeu o melhor camisa 9 que ele podia ter para a Série B, que era o Bareiro. Então, o Meritelo, ele vai causar, alguns momentos, sabe, uma baixa expectativa. Ele vai ter momentos ruins. Mas o gol que ele fez, Celso, para o momento do jogo, 0-0, se caminhava para isso. O jogo se desenhou para determinadas tragédias que poderia ter acontecido. A percepção, a sagacidade ali do Meritelo de acreditar na jogada, né, e de atacar a bola ali, mesmo que de canela. É o último instante, fechar o segundo pau ali do jeito certo.
vai ganhar muito bem, tá? Miritello. Vai ganhar muito bem. Para mim, eu confio que o Miritello vai ser o titular da equipe. Agora, claro, para o Lucas Emanuel exercer essa função, isso para mim dá um indício que o Fortaleza, na segunda janela, vai precisar de mais uma camisa 9. Mas, em princípio, essa para mim é a ideia do Fortaleza. Lucas Emanuel e Miritello, para mim, é a ideia do Luiz Fernando como camisa 9. Espero que o Carpini tenha acabado de vez, tá? É uma das piores escolhas que o Carpini fez, foi colocar o Luiz Fernando de camisa 9, e dava para entender até o Campeonato Cearense, quando ele não tinha peças. Mas para mim, nesse momento agora, Miritello e Lucas Emanuel são os dois jogadores que tem que estar brigando por essa titularidade. Segunda mudança foi Mucuri na vaga de Fuentes. O Mucuri eu acho que fez uma partida ok, né? Eu acho que ele é um jogador muito voluntarioso. Eu acho que ele fez uma partida razoável, só que um pouco melhor do que o Fuentes, tá? Foi no mesmo patamar do Fuentes, mas um pouco melhor, assim, em termos de apoio. É um jogador que ele é mais vertical. Eu gosto disso no Mucuri. O Mucuri é um jogador que dá o passe mais em profundidade, ele vai para o ataque. Então, para mim, em termos gerais, o Mucuri, que para mim hoje é um titular, ele vai com esse razoável, né? Não foi uma entrada também a tal ponto de dizer que jogou bem, mas para mim tem esse fator importante. E depois a troca tripla, eu acho que ficou muito tarde, né? Você vê, faltava 7 minutos para acabar. O Ronald fica meio sem nota, né? Agora, Paulo Baia tem a participação do gol, né? Eu acho que dá para avaliar os três, sabe, Celso? Eu acho que dá para avaliar os três. Eu acho que o Ronald ainda conseguiu ajudar. Teve momentos que ele conseguiu ter a bola na reta final ali, o Fortaleza gastou. Porque foi um momento que o Fortaleza estava muito com a bola, né? Você dá para você avaliar, de fato. Muito embora eu achei estranho, porque quando você colocou o Ronald, aquela coisa, ele não foi pro tudo ou nada. Ele acabou dando certo porque sai o gol, e aí, para defender dos minutos finais, você já tinha um Ronald que defende muito bem. Mas eu vou colocar um razoável também pro Ronald, tá? Eu acho até que ele cumpriu bem o papel dele, mas é porque não foi nada excepcional, em termos assim de tipo, a ponto de causar um impacto realmente positivo. O Prió também é a mesma coisa, é porque toda essa galera, Mucuri, Ronald e Prió, que o Prió também vai ganhar amarelo, eles tiveram uma entrada ok para boa, mas não a ponto de colocar uma positividade. Assim, o Prió, por exemplo, teve uma bola que ele arrancou pelo meio, trabalhou, acho que é um jogador que não ter sido acionado no Clássico Rei, assim, um grave erro do Carpini. Para mim, o Prió é para ser a peça principal logo ali numa troca quando o Pochettino não estiver bem, né? Eu acho que eu vejo o Prió sendo um jogador mais vezes acionado. Vez ou outra não joga, mas interessante jogador. É um jogador que eu vejo com uma possibilidade. Enfim, vai errar, vai cometer falhas, mas tantos outros, né? O Luiz Fernando hoje, por exemplo, cometendo falhas muito graves. Para mim, o Prió tem essa possibilidade de ser um jogador, e acho que deve ser até titular diante do América de Natal na próxima quinta-feira. E o Baia vai ganhar bem. Vai ganhar bem. Não vou colocar muito bem, não, apesar da jogada ser bem feita, né? Ele dá 2 cortes, faz o cruzamento com a perna ruim, que ele geralmente cruza com a perna direita, e é um jogador que eu vejo possibilidade de ter uma estabilidade de boas atuações. Ele oscila muito, o Paulo Baia. Tem partidas horrorosas, jogou muito mal o Clássico. O que o Carpini cometeu de grave erro naquele jogo também, da quarta-feira, foi o fato do Baia terminar o jogo, quando deveria ter saído no intervalo, que estava quebrando a bola. Tem uma bola parada muito boa, é um jogador que tomou muita decisão, mas não é um jogador de um patamar. Eu ainda prefiro o Luiz Fernando, tá? Só para deixar claro. Mas às vezes o jogo pode pedir um jogador com uma característica do Paulo Baia, e às vezes vai realmente causar. Mas a jogada dele foi importantíssima ali para dar a vitória do Fortaleza. É a jogada do gol, né? É a jogada do gol. A jogada do gol. Então fica esse saldo positivo aí para o Baia, que ainda também vai ter que apresentar um futebol melhor. Melhor em campo. Cara, tem 3 jogadores aí, né, que podem ser, né? O Miritello, por ter feito um gol difícil. O Cauã também, que jogou com muita segurança ali na defesa. Mas talvez olhando para os momentos mais chaves, né, da partida, cara, é complicado, porque tá muito assim. O Miritello poderia ser, mas eu vou deixar. Se você botar para Vinícius, vai ficar parecendo que ele é o herói da partida, né? Porque é aquela coisa, o herói de fato foi o Miritello, né? Mas o Vinícius também acaba sendo esse herói. Eu acho também. Contextos, né? Que teve defesas importantes. Mas eu vou dar pro Cauã, tá? Eita, poxa. Na dúvida, vamos para a terceira via. Vamos. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que a maneira como o Cauã se portou, isso combina muito com o jogo defensivo do Fortaleza em certo momento e com uma qualidade de saída de bola que às vezes o Fortaleza tem dificuldade. Então eu vou talvez destacar mais o jogo do Cauã em termos de desenvoltura,
né? Eu acho que o Fortaleza pecou muito no setor ofensivo, né? Escolhas ali de tomada de decisão, e o Fortaleza teve boas jogadas. O Gasal, por exemplo, encontrou bons passes pelo meio, o Cauã também chegou a encontrar bons passes, o Brits também fez algumas jogadas interessantes. Então, o sistema defensivo, no geral, eu acho que conseguiu jogar muito bem sem a bola. Então, ficou, para mim, uma boa atuação do Cauã. E, claro, poderia ser o Vinícius, que também teve momentos importantíssimos, como o Meritelo também, que fez o gol da classificação. E aí, chegando para finalizar, né, em Carpini, o odiado pelo torcedor, eu vou colocar para o Carpini um bem, tá? Porque eu acho que o time fez um bom jogo, sofreu sustos, é verdade, mas eu acho que na soma geral o Fortaleza soube se portar dentro de campo. O que poderia pesar mais para o Carpini, o fato da vitória, eu acho que foi merecida mesmo do Fortaleza, mesmo correndo o risco de perder a partida, poderia ter tomado gol, a gente não sabe o que ia acontecer depois caso o Fortaleza tivesse tomado gol, mas o fato de que a equipe conseguiu pelo menos ter algum equilíbrio dentro de campo, soube trabalhar bem a bola na saída. As escolhas eu acho que foram tardias demais, acabou realmente causando resultado, porque Bahia e Meritelo, que vieram do banco, né, acabaram ocasionando essa jogada do gol, mas ainda há muito a melhorar, tá? Há muito a melhorar, porque o Carpini, em escolhas ao longo da partida, que para mim ele mais peca, seja pelo time da substituição, seja pelas escolhas que ele faz dentro de campo. Então hoje acabou que as escolhas dela funcionaram. É um treinador que eu já vi apresentar um futebol melhor em outros momentos, mas é um treinador que vez ou outra se sabota, sabe? Eu acho que pesa para o Carpini. Não aliviou a situação dele, acho que ainda o torcedor está muito desconfiado. Uma base pilar que o Carpini perdeu foi no jogo contra o Ceará. Porque perder aquele jogo com 2-0, com um jogador a mais, as escolhas que ele fez, foi um grave erro de uma estrutura que ele só vai conseguir, eu acho que, retomar uma confiança de fato para um torcedor com uma grande sequência de vitórias, sabe? Um time assumindo uma primeira colocação de Série B, um futebol que passa mais confiança. Essa, para mim, é a única cartada que o Carpini tem para os próximos jogos, porque se não apresentar uma segurança, a reclamação tá aí. O torcedor vai estar sempre reclamando. Acredito que até vai ter torcedores, mesmo que com esse resultado positivo, criticando as escolhas do Carpini, né? Os riscos que o Fortaleza poderia ter transformado hoje desse jogo num novo tropeço, né? Ou quem sabe até mesmo numa derrota que poderia ter acontecido. Então, mas eu vou colocar um saldo positivo. Eu, no geral, gostei do Fortaleza. Acho que foi merecedor, sim, do resultado. Muito bem, meu caro Minhoca. Dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa análise dessa vitória do Fortaleza por 1-0 sobre a equipe do São Bernardo na quarta rodada da Série B do Brasileirão. Valeu, né, Minhoca? Bom papo por aqui e desejar uma ótima semana para a galera, né? É isso, Celso. Até mais. E aí a gente se vê numa próxima aí, meio de semana aí, tem Copa do Nordeste. Valeu. É isso, galera. Fique ligado aqui no 45 Minutos, que nossa cobertura não para. Se você está curtindo aí os nossos programas, considere virar membro aqui do nosso canal e ajudar o 45 Minutos a crescer cada vez mais. Um forte abraço a todos e todas e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.